Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu quero primeiro me desculpar por estar esse close aqui. Eu sei que minha aparência não é muito boa para isso, mas eu acho que esse vídeo é importante para a gente olhar olho no olho. Eu quero principalmente olhar no olho de bolsonarista e de gente que está na frente de quartel aí, defendendo a hipocrisia. Um dos hobbies que eu mais gosto é o de destruir argumento vagabundo de político vagabundo. E o que a gente escutou durante esses últimos 4 anos foi justamente o argumento de que não era possível governar porque o parlamento não deixava, porque o parlamento barrava tudo. O Senado e a Câmara dos Deputados acabavam com a governabilidade. Mas não foi isso que a gente escutou lá em 2018, quando o presidente Bolsonaro, na época candidato ainda, dizia que se fosse necessário se vender ou ter que comprar votos do parlamento para governar, ele não ia querer nem ser presidente. Ele estaria fora do jogo. Palavras dele. Mas a gente sabe que, ao contrário disso, logo após ter vencido as eleições, ele simplesmente fez um vídeo dizendo: eu sempre fui do Centrão. Lembrando que Rodrigo Maia, Lira e todos os outros presidentes de Senado e Câmara eram aliados dele. Eu preciso lembrar vocês também, principalmente você bolsonarista, que Bolsonaro sempre soube a regra do jogo. Porque ele ficou lá 30 anos mamando nas tetas públicas. E em 2018 todo mundo acreditou nele porque, como ele estava há 30 anos dizendo que combatia o sistema, a gente, no mínimo, pensou, ele sabe o que está fazendo. Ele não pode, depois de vencer as eleições, dizer que não sabia como era. E ele se candidatou dizendo, eu não vou fazer o jogo do toma lá da cá. 30 anos na Câmara, vamos confiar, né? E depositamos o voto nele. Eu fui um deles. Eu fui um dos idiotas que votou no Bolsonaro. Aí ele entra e muda totalmente o discurso. Ele se coloca como uma pessoa que foi do zero para a presidência da República. Parece que ele nunca passou pela Câmara dos Deputados. Mas a gente sabe que agora, em 2023, ele simplesmente vai receber uma aposentadoria que o próprio Lira, presidente da Câmara, hoje concedeu para ele uma aposentadoria de mais de 30 mil reais por ele ter sido deputado. Mas o plano não era acabar com a mamata? O plano não era equalizar o país, acabando com as benesses dos políticos e melhorando a qualidade do povo? 30 mil reais? 30 mil reais de aposentadoria? Aposentadoria integral, vitalícia? Quando o povo não consegue se aposentar com mais de 7 mil, e são raros os que conseguem chegar a 7 mil, são raros os que conseguem chegar a 2, 3. Mas o presidente, inimigo da Câmara, se aposentou com 30 pela própria Câmara. Mais 12 do Exército, que ele mal ficou. Porque desde jovem ele já saiu do Exército para ser vereador, depois deputado estadual, deputado, enfim. Sempre viveu do dinheiro público, do nosso dinheiro. E aí a gente tem que ficar escutando durante 4 anos um presidente que disse que ia acabar com o sistema, ver ele se beneficiar do sistema, pelo próprio sistema, e dizer depois de eleito que ele era o próprio sistema. Então você, bolsonarista que está na frente de quartel aí pedindo golpe militar, lembre-se de que Bolsonaro, com uma aposentadoria de 12 mil pelo Exército, mais 30 pelo Parlamento, é militar. Quem disse que o militar é a divisão entre o certo e o errado? Quem disse isso? Quem disse que os militares, depois de entrarem, depois de um golpe militar, eles não vão dar um tapa na sua cara? Quem disse?
Sabe por quê? Porque quando os militares entram, não tem mais democracia. Porque quando os militares entram, eles têm a força da arma. Eles não vão querer te escutar. Não é porque... Eles não conhecem a cara de cada um que estava ali na frente do quartel. Não adianta, sei lá, lamber bota. Porque você vai lamber a bota e vai tomar um chute na boca. Você que está pedindo um golpe de Estado, você é doente porque você não sabe nem o que aconteceria com o Brasil diante de um golpe militar. É sanções, como está sendo na Rússia. O mundo inteiro se fechou para a Rússia. E o presidente Bolsonaro foi para a Rússia lamber bota. Vocês são tão contraditórios. Vocês são tão sem raciocínio. E o presidente da República, sabendo que vocês não raciocinam, ele justamente usa vocês como massa de manobra. Ele usa vocês porque ele sabe que, mesmo sem falar, recluso há mais de 30 dias, ele dá uma esperança de algo que nunca vai acontecer. Porque nos bastidores, ele já resolveu a aposentadoria dele, ele já resolveu os advogados para livrarem ele dos crimes que ele cometeu, e ele já está resolvendo, inclusive, os problemas da família dele que estão em investigação. Ele vai perder o foro agora, dia 1º. Você que acha que Lula não deveria entrar e que Lula cometeu muitos crimes, por que o Bolsonaro simplesmente não pegou todos os documentos da República e procurou crimes do Lula? Se ele é tão bandido assim, ele deve ter muitos crimes, né? E com todos os documentos a gente acharia. Eu mesmo já protocolei diversas denúncias, inclusive que viraram ação civil pública do Ministério Público. Eu, como cidadão, sem nenhum cargo público, através do site da transparência, lendo documentos do site da transparência, consegui provar irregularidades de governos municipais. E o Bolsonaro, com centenas de assessores, deputados, não achou nada de errado do Lula em 4 anos de governo. Nada, zero. Não conseguiu impetrar uma denúncia contra o Lula? Então será que é o Lula o problema? Será que é o Lula? E olha que eu não estou defendendo o Lula, não. Eu votei em 2018 no Bolsonaro para que o PT não entrasse, para que a gente tivesse uma alternância de poder. Mas eu tô vendo que a alternância do poder foi pior. Olha, você que está pedindo intervenção militar, você precisa entender que Bolsonaro fez uma lei onde todos os líderes do exército não têm mais teto dos seus salários. Agora eles podem ganhar acima de 100 mil reais. Sabia disso? Não sabia, né? Porque vocês não leem, né? Vocês mal sabem que o que vocês estão fazendo aí é crime. Então, a hipocrisia e o argumento hipócrita do Bolsonaro, dizer que não conseguiu governar por conta do parlamento, é falsa. E hoje não adianta culpar o Lira, porque o Bolsonaro fez tudo para ficar do lado desses políticos, dos presidentes das câmaras. Inclusive foi ele que indicou todos eles. Inclusive a base bolsonarista votou a favor de todos os presidentes da Câmara. E hoje, se o Lira está se unindo ao Lula, é pela governabilidade. A mesma governabilidade que o Bolsonaro disse que precisava uns dias depois de se eleger.